A pergunta de hoje é: como é a sua entrevista com um novo cliente? Como você leva a entrevista psicanalítica de primeira vez? Muito bem, a minha entrevista está focada em dois eixos principais: contrato e diagnóstico. Diagnóstico e contrato, eu não sei dizer qual dos dois é mais importante, porque eles são entrelaçados. Vamos começar com a própria definição de entrevista. Entrevista é um momento em que um vê o outro. E nesse um vê o outro, o paciente vê se ele está a fim de alugar meus serviços e eu vejo se eu sou capaz de ajudar o paciente. Essas são as duas avaliações principais que ocorrem no momento da entrevista. Em segundo lugar, eu disse diagnóstico. Diagnóstico, ele é impressionante porque ele transcorre o tempo todo, até prévio à entrevista. O jeito como um paciente chega até a mim e como é que ele combina comigo uma entrevista, já está me dando informações sobre ele, informações que eu vou utilizar na hora da entrevista para saber se eu posso ajudá-lo ou não e para mostrar para ele como funciona o meu trabalho e para saber se ele está interessado ou não. É isso que vai acontecer durante a entrevista. Quando ele está aqui, eu quero saber dele o que o trouxe, o que aconteceu para ele procurar um psicanalista. Às vezes é um problema de longo tempo e às vezes houve uma gota d'água. A história da gota d'água é importante entender o que detonou o momento de procura dele do psicanalista. Depois eu vou ouvindo ele e vou montando na minha cabeça, de acordo com aquilo que eu sei de psicopatologia, que é a classificação das doenças psíquicas, em que lugar mais ou menos ele se encaixa, porque eu quero que ele saia da entrevista com um diagnóstico que eu fiz. É um diagnóstico extenso? Não, é um primeiro esboço diagnóstico, mas ele é um teste importante, porque é o momento de risco. Eu arrisco o fato de estar ou certo ou errado, porque nesse momento existe um contrato que já se vai estabelecendo, em que o paciente tem direito de dizer: não, isso não é a minha cara, eu não estou me sentindo entendido através disso. Então, eu tenho na minha mente que o meu consumidor, o direito do meu consumidor, é o direito de dizer não. É o direito de não entender, não é isso, o senhor está errado. Então, isso começa desde o momento zero do meu trabalho. Eu quero que o paciente tenha clareza que eu falarei tudo claro e o nosso jogo é completamente aberto aqui. E isso daí é uma coisa que ajuda enormemente em geral, porque o paciente, você sabe, aquilo que define a qualidade do trabalho psicanalítico é a confiança. A confiança que o paciente tem no psicanalista. É por causa da confiança que ele falará as suas coisas mais íntimas, seus assuntos intocados em qualquer outro lugar do mundo. Se eu for capaz de despertar essa confiança no paciente, eu estarei tendo a porta aberta para entender o paciente, para poder fazer o diagnóstico. E eu falo para o paciente: eu estou vendo isto, eu estou vendo aquilo, e é por aqui, e é assim que eu trabalho. Não é assim: hoje nós estamos fazendo a entrevista, quando o senhor começar o tratamento ou a psicanálise, vai ser tudo diferente. Não, não tem nada de diferente, é igualzinho, eu sou igualzinho o que você está vendo aqui, é assim mesmo que eu trabalho o tempo todo, não tem diferença nenhuma. Então, por que isso tudo? Porque a coisa que para mim é mais importante dentro do tratamento psicanalítico é o psicanalista não ocupar a posição superior, de superego. Não. O psicanalista tem uma posição que é humilde, que é a posição de prestador de serviço. Eu tenho uma coisa que o paciente não tem, um saber que o paciente não tem, e eu quero ver se esse meu saber ajuda o paciente.
Por que que eu não quero ocupar a posição de superego? Porque a posição de superego, o superego do paciente, faz parte da doença dele. Então, eu não posso compactuar com a doença dele. Eu tenho que estar fora do registro da doença dele para poder observar a doença dele. Ele vem sofrendo com o superego dele, ele vem brigando com o superego dele, e eu não vou fazer com que ele repita esse drama na relação psicanalítica. As pessoas dizem, não, mas o psicanalista deve ser um papel em branco, uma coisa neutra. Não existe isso, não existe. Nenhum psicanalista é neutro, nunca. Se o psicanalista é misterioso e silente, se ele não fala, ele imediatamente manda uma mensagem de superioridade. Ele imediatamente manda um estímulo à idealização do paciente. Então é preciso que isso daí esteja já emitido e claro na entrevista, exatamente como eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui, num vídeo público, me comprometendo com uma posição de psicanalista que não se mete a ser superior ao paciente, que está ao lado do paciente, para junto com ele, e levando o que ele diz em conta, descobrir aquilo que atrapalha a vida dele. Então, isso tudo está contido na entrevista.